Olá, já chegamos aqui ao dia 12 de setembro, mais uma quinta-feira que Deus tem nos dado, e esse nosso convite, ore conosco. Vamos compartilhar aqui alguns motivos para louvarmos a Deus, para intercedermos por outras pessoas. Separe o tempo para orar por cada um desses motivos, compartilhe isso com outras pessoas, reúna algumas pessoas e ore junto, inclusive pelos seus próprios motivos. Estamos chegando aqui à pergunta 38 do breve catecismo, que é essa: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? E aí você pode prestar atenção à resposta louvando a Deus por isso. Na ressurreição, os crentes são sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno alegrar-se em Deus por toda a eternidade. Temos algumas passagens bíblicas, como 1 Coríntios 15, 42 e 43, Mateus 10, 32 e o 25, 34, o Salmo 16, 11, e aí a gente refletir que essa questão pergunta o que os crentes receberão de Cristo na ressurreição. O que é ressurreição? A Bíblia nos ensina que um dia Deus trará esse mundo pecaminoso ao fim. Deus destruirá seus inimigos e apenas Jesus Cristo reinará. No momento em que esse mundo acabar e o reinado de Jesus começar, haverá a ressurreição de todas as pessoas que já morreram. Esse será um momento alegre para os crentes. O Senhor Jesus trará seus corpos mortos de volta à vida. Ele fará com que os corpos sejam corpos melhores do que os que eles tinham na terra, porque serão glorificados. Nós não sabemos tudo o que ter um corpo glorificado significa, mas nós sabemos que os nossos corpos glorificados nunca ficarão doentes, ou velhos, ou feridos. Mesmo os cristãos que morreram centenas de anos atrás, ou que foram queimados e muito danificados em acidentes, receberão seus corpos novamente, serão ressuscitados dos mortos, perfeitamente restaurados e glorificados. Sabemos que isso vai acontecer porque Jesus o prometeu. Um corpo ressurreto e glorificado é um dos benefícios que os crentes receberão de Cristo. E você pode ler também João 6, 39 e 40. E olha que alegria que nós temos acerca do nosso futuro. E a gente pode agradecer hoje, louvar o Senhor com esse tipo de certeza e convicção. Estamos chegando ao terceiro domingo do mês de setembro, então é o destaque do nosso domingo de missões. A ideia é que a gente oferte sempre para missões. Se você for fazer um Pix ou uma transferência, procure acrescentar 10 centavos à sua oferta. Então, a oferta de R$ 5, se ela aparece ali como R$ 5,10, a gente já sabe que é para missões. A gente deve orar por isso, pela arrecadação que a gente faz a cada mês, pelo nosso envolvimento com os missionários, pelo trabalho que eles têm realizado ali. Nós vemos que os desafios financeiros deles são muito grandes e é importante que a gente ore por isso. Veja, eu disse que é importante que a gente ore diante desses desafios financeiros. É claro que cada um de nós vai contribuir com aquilo que é a nossa possibilidade, mas a gente pode pedir a Deus que faça superabundar essa nossa dedicação, essa nossa oferta, e que a gente encontre outras maneiras, não só de ofertar para missões, mas de estar mais envolvido com o trabalho missionário. A gente tem apoiado continuamente a família Bantim lá na África do Sul, missionários Jonathan e Josiane, que estão se preparando para uma etapa de treinamento lá no Pará, missionária Mafê, que atua com esportes, muito do seu tempo ali em São José dos Campos, às vezes em outras viagens, também com desafios financeiros, é importante a gente orar por eles. Aqui eu estou destacando para a gente orar até por esse processo político que a gente está vivendo, a tela de pesquisa que cada um de nós pode fazer. Eu vou colocar inclusive o link na descrição, para conhecer ali quem são os candidatos a prefeito, vice-prefeito e no caso aqui a vereador. Quando a gente coloca o município de São Paulo, veja só, o quadro vermelho, eu só destaquei para ficar fácil ali. São 1.015 candidatos a vereador na nossa cidade. E se você acessa essa página, para baixo começa a aparecer cada um deles em ordem alfabética e você tem diversas informações ali que são interessantes, são possíveis até para você fazer uma boa escolha. A nossa atenção muitas vezes fica voltada para o candidato que nós vamos escolher para prefeito, mas é importante a gente entender o papel tão atuante dos vereadores. Então, a gente tem que conhecer bem, tem que orar por eles, tem que dar o suporte à nossa cidade, mesmo ao nosso país, inclusive com as nossas orações. Nós estamos destacando aquele guia de oração missionária da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hoje seria o sexto motivo, né? Então, está aqui na nossa imagem e também pedindo para que nós oremos pelo preparo específico. Povos, saúde, idioma, educação, áreas de atuação, estratégias de evangelização e que seja um preparo que seja acessível. Então, quando é uma cultura diferente, quando é um idioma diferente, quando não há tradução da Bíblia,
quando os costumes daquela comunidade são muito diferentes, esses missionários precisam estar bem preparados, e isso muitas vezes leva tempo, exige recursos, dedicação, desprendimento. A gente pode orar para que Deus abençoe as pessoas que têm sido chamadas, vocacionadas para o trabalho missionário. Na Junta de Missões Nacionais, nós estamos destacando alguns missionários que estão lá em Goiás. Lá em Mara Rosa estão os missionários José Rafael, Natália, Eliezer e Esther. Estão todos aí na foto. Então, pedi, inclusive, pela família, pelo cuidado com as crianças, pelo envolvimento com o trabalho missionário. Em Montes Claros de Goiás estão o missionário João e a Elza. Eles têm a Rebeca, que é filha deles, não está aqui na foto, mas a gente pediu também pela atuação deles nessa cidade e o crescimento do evangelho pelo trabalho missionário desses nossos irmãos. Vamos orar pela igreja perseguida, hoje destacando aqui o Níger, que é o número 27 naquela lista de 50 países que mais perseguem os cristãos. Na descrição do vídeo também tem um link para você conhecer um pouco mais da situação, inclusive de agressão contra cristãos. E aqui a gente vê que convertidos ao cristianismo são pressionados pela família e pelas autoridades para renunciarem à nova fé. O processo para o registro de uma igreja é árduo e demorado. As barreiras legais usadas para impedir cristãos de se reunirem impactam o senso de comunidade e comunhão cristã. Ore, peça ao Senhor para que cristãos de origem muçulmana tenham comunhão com outros cristãos e saibam que não estão sozinhos. E aí um desafio: chame cristãos de sua comunidade para passarem um tempo de comunhão, compartilhando sobre o que Deus tem feito em sua vida. E isso é algo muito gostoso, a gente pode fazer especialmente voltado para a causa da igreja perseguida, e é o que a gente, em alguma medida, vai procurar fazer hoje mais à noite, às 8 horas da noite, e no nosso tempo de oração, ali no nosso templo. Inclusive acompanhando a leitura em Atos, já chegando no capítulo 8, e usando aqui essas figuras. Nós temos usado isso também com o evangelho registrado por Marcos em muitos dos domingos à noite. É um método para que a gente leia, entenda e aprofunde nossa compreensão bíblica. Então, a gente fazer uma leitura ali, vendo o que mais chama a nossa atenção, e aí faz a anotação junto com essa lâmpada, anotar quais são as nossas dúvidas e por isso ponto de interrogação, perceber qual que é a direção, a aplicação que Deus tem preparado para a nossa vida diante daquele texto e por isso a seta. Pedir ajuda do Senhor para a gente descobrir ali o que é mais importante, central no texto, e o coração nos ajuda a lembrar disso, e a própria alegria de compartilhar isso uns com os outros. Então, ore com a sua família, ore com seus amigos, compartilhe esses motivos, participe conosco da reunião de oração hoje, às 8 horas da noite. Deus abençoe. Um grande abraço.